Minha entrevistada de hoje é a Patrícia Figueiredo. Patrícia vive e trabalha no Rio de Janeiro. Inicialmente, seu processo criativo encontrou lugar em sua formação em arquitetura, lugar este que serviu como disparador para desenvolvimento de um olhar criativo artístico que sugeriria em outros suportes. Descobriu na colagem uma possibilidade de enunciação de sua linguagem, aonde imagens e palavras se inscrevem uma nas outras e ressurgem motivando questões da pintura e da escultura. Partindo disso, Patrícia compreende um processo exaustivo e obsessivo em busca da palavra que desdobrará na sua mais forma bruta. Seja bem-vindos todos à nossa live, seja bem-vinda, querida Patrícia, nossa entrevistada de hoje. E eu tenho algumas coisas aqui para falar sobre a Patrícia, né? Enquanto a gente aguarda, enquanto vocês podem chegar ao vivo aqui na live da Nice Viap Turismo. Meu nome é Viviane Fernandes, eu sou diretora de marketing da Nice Viap Turismo. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Falando um pouquinho sobre nossa querida entrevistada de hoje, Patrícia Figueiredo. Patrícia fala que a arte sempre foi uma parte dela mesma. Desde criança eu procurava o que se destacava, cores, formas, linhas, curvas, elementos que sempre chamaram a minha atenção. Ela se formou em arquitetura, executando vários projetos, nos quais criar sempre foi o seu foco principal. Preenchendo espaços, fazendo tudo se encaixar. Talvez aqui já existisse esse embrião de colagem, não é verdade? Esse processo levou Patrícia a desenvolver um olhar artístico, onde, paralelo à arquitetura, também se dedicou à arte através de cursos e incursões autodidatas. Olá, Cláudio, seja bem-vindo. Podem chegar todos à nossa live das 16 horas. Patrícia experimentou diversas técnicas, entre elas óleo, acrílico, papel machê, argila, aquarela, pastel e grafite. A colagem é o ápice desse caminho onde ela descobriu uma forma de se expressar onde todos os fatores visuais se encaixam, assim como um quebra-cabeça. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live, podem chegar. A possibilidade da escolha de imagens perdidas dentro de livros e revistas e a capacidade de poder ressignificá-las fez Patrícia apaixonada por essa técnica que ela já exerce há 5 anos. Olá, Kelly Benegola, seja bem-vinda. Olá, Regina Célia, sejam todas bem-vindas à nossa live. Enquanto a gente aguarda a entrada da nossa querida Patrícia, a gente vai falando um pouquinho sobre essa história belíssima que ela tem sobre essa arte incrível e tão pitoresca, né? Maxi Ernest, que é o pai do dadaísmo, oi Kelly, seja bem-vinda, define o mecanismo da colagem poeticamente, ao comparar duas figuras sem nenhuma identidade. Por exemplo, um guarda-chuva e uma máquina de escrever. Sua grande amiga Patrícia. Olá, Wilson Menegola, sejam bem-vindos. E por se encontrarem num lugar comum, uma mesa de trabalho do artista, por exemplo, essa definição do pai do dadaísmo, para vocês entenderem um pouco dessa arte incrível que a gente vai falar, olá, Wilson, que é a arte popularmente falando da colagem, mas que ela tem todo um histórico por trás disso. Max Ernest, que é o pai do dadaísmo, ele define esse mecanismo da colagem, como eu estava falando para vocês, poeticamente, ao comparar, por exemplo, duas figuras sem nenhuma identidade, um guarda-chuva e uma máquina de escrever. Por se encontrarem num lugar comum, na mesa do trabalho do artista, por exemplo, mesmo vindas de realidades e contextos diferentes. Olha que interessante a história. Então, através da imaginação e manipulação das mãos criativas do artista, eles se unem criando uma nova realidade, um novo absoluto. Então, é a possibilidade de utilizar material antigo, dar-lhe nova vida, o que de fato fascina nessa arte incrível, que a gente vai falar sobre hoje com a nossa querida artista Patrícia.
né? E ela vem a uma possibilidade de reutilizar, inclusive, um material antigo e dar-lhe nova vida, o que fascina muito, não é verdade? O filósofo Heidegger, ele faz uma analogia interessante do seu próprio caminho de descoberta. Segundo o filósofo, na Floresta Negra, ao se observar as trilhas de um caminho, pode-se elaborar a perspectiva do próprio caminho. Assim, entendo que, como na arte, retornando aqui, assim como na própria arte, os caminhos que iremos tomar acontecem durante o processo de criação. Não no começo, nem no fim, mas durante. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu estou dando um pequeno briefing. A gente está conversando sobre essa arte maravilhosa que a gente vai poder ter o prazer de apresentar para vocês através da nossa querida convidada de hoje, Patrícia Figueiredo. Continuando falando sobre essa arte incrível que a gente popularmente chama de colagem, né? Segundo o filósofo, na Floresta Negra, ao se observar as trilhas de um caminho, pode-se elaborar a perspectiva do próprio caminho. Olha que coisa interessante. Um caminho, assim entendo que, como na arte, os caminhos que iremos tomar acontecem durante o processo da criação. Não no começo, nem no fim, mas durante o processo da criação. Exatamente isso. O processo de criação ele é sempre exaustivo e complexo, mas que nos leva a descobertas incríveis e desafios nunca antes imaginados. É o confrontamento com o novo. A Patrícia já entrou aqui, vou fazer um convite, Patrícia. Seja bem-vinda à nossa live. Já fiz um convite aqui para a Patrícia participar da nossa live. Enquanto vocês vão entrando, sejam todos bem-vindos. Chamem pela setinha. O papo de hoje é arte. É um papo maravilhoso. Olá, Oni Wicker. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia já entrou. Olá, querida Patrícia. Seja bem-vinda. É enorme estar aqui com você. Quero agradecer a oportunidade. Você e a Regina, que é uma fofa, uma querida, que adora meu trabalho, me fez gentilmente esse convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos que estão entrando na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Patrícia, eu dei uma pequena introdução, não só da sua história, né? Você começou como arquiteta e hoje você faz esse trabalho belíssimo com maestria, né? Que a gente vai conversar. Já mostrei algumas fotos do seu trabalho, eu vou passar para que as pessoas possam admirar. Eu falei que hoje o papo é um dos papos que eu mais sou apaixonada, que é sobre artes. E a gente tem aí essas colagens belíssimas que você fez. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente começasse o nosso bate-papo com essa pergunta, né? Por que você escolheu a colagem, Patrícia, né? Nessa sua história, dentro da sua veia artística, né? Por que a colagem? Por que a colagem? Eu vou te explicar. Quer dizer, a arte sempre foi uma coisa que está intrínseca na minha alma. As minhas maiores lembranças da infância são com tinta, com papel, com lápis, com caneta. E isso é uma coisa que sempre foi muito natural para mim. Uhum. E a partir do momento que eu fui crescendo, eu fui fazendo cursos, né, variados em vários lugares e me aperfeiçoando. Então, eu passei por várias técnicas. Eu já passei pela acrílica, já passei pelo óleo, já passei por todas as técnicas, eu acho que ligadas à arte, tirando gravura, eu experimentei todas. Uhum. E aí, o que aconteceu? Chegou um determinado momento na minha vida que eu tive um problema de saúde. Olha como é que a coisa acontece. Eu tive um melanoma alguns anos atrás e isso mexeu muito comigo. Então, de repente, eu precisei da urgência, porque eu pensava assim, eu falei, gente, eu preciso colocar isso tudo que está dentro de mim para fora de uma maneira rápida. Aí, o que veio? Aí vieram as imagens. Eu falei, por que não me apropriar já das imagens que existem e fazer uma ligação dessas imagens e criar essa história? E olha, isso foi, assim, uma bênção para mim, porque fluiu tão bem. A coisa aconteceu tão de uma maneira que eu me achei na colagem. E tô nela já há 5 anos. 5 anos. A primeira exposição que eu fiz foi em Estocolmo, em 2015. E daí para frente,
não larguei mais. Que bárbaro, Patrícia. Eu já dei um pequeno briefing sobre o seu histórico, tá? Enquanto as pessoas aguardavam e estão entrando agora na live. Sejam todos bem-vindos, né? Todo mundo Patrícia, está. você veio desse caminho da arquitetura para a arte, né? E Isso, você isso. acabou de colocar que foi um fator, na verdade, de saúde, né? Que te levou para a gente ver como as coisas, como a vida é engraçada, né? Às vezes a gente acha que as coisas não estão caminhando pelo caminho correto, digamos assim, mas tudo no final faz um grande Faz sentido, um né? grande sentido, exatamente, E exatamente. hoje você Graças a está Deus, sei. completamente realizada com esse trabalho, né? Muito, 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 muito. Realmente eu me achei, me achei. Me achei através dessa ligação que eu consigo, né? Essa busca. E é muito interessante que a colagem, ela te Aham, possibilita essa ressignificação de imagem. Né? Porque, por sim. exemplo, você pega, são imagens que às vezes estão esquecidas em livros antigos, em revistas, em sebos, e aquilo ali era uma coisa que nunca mais ninguém nem ia ver. Então você pega e dá uma nova história para isso. Nossa, eu acho isso fantástico, eu acho fantástico. Fantástico. Não, sem dúvida nenhuma, você se reinventa, né? E aí você coloca, eu estava até falando do princípio, eu queria até que você nos dissesse também, né? Que artistas e movimentos artísticos te inspiram, né? E por que disso tudo? Eu Olha, estou colocando verdade, algumas imagens aqui do teu trabalho é, também. na verdade, eu acho assim, a colagem, ela já é uma coisa antiga, ela foi inventada no Japão, enfim. Mas onde ela tomou corpo de arte foi no movimento dadaísta. E eu sou apaixonada por esse movimento, pela irreverência, Aham, sabe? Pelas possibilidades que o dadaísmo te dá, da liberdade. Exatamente. Você poder. Você não ter as amarras, você não ter que ser assim. Você pode ser solto e fazer o que realmente você quer fazer. E dentro do dadaísmo, eu sou apaixonada pelo Marx Ernest, a Hannah, aham, eu acho maravilhosa. Enfim, eu acho que é difícil para mim dizer do Champ. Enfim, eles para mim aham. são meus mentores da arte. Maravilhoso. Eu falei um pouquinho disso até no início, né? Pela sua bio. Agora, Patrícia, como é que você começa uma arte, né? Como é que surge esse processo de inspiração, né? Como é que você começa uma obra, né? Uma colagem. Por exemplo, essa que eu estou vendo aqui. Fala um pouco sobre essa obra que a gente está aqui no fundo da tela. Essa das palavras. Essa da que É. está acontecendo. Eu, como eu te falei, né? Eu comecei a colagem, a colagem acabou acontecendo para mim de uma maneira autodidata, porque realmente eu não tive nenhuma. É difícil você achar um curso de colagem, não tem, é uma coisa complicada. Aham. Uhum. Mas eu, através do meu olhar, que já era estético, enfim, eu consegui me achar na colagem. E fiz parquilagem, diversos cursos no parquilagem. E o ano retrasado, eu fui fazer um curso que não sei se você conhece, a Escola Sem Sítio, que são professores que eram do parquilagem, que saíram do Aham, já parquilagem, ouvi falar. Aham. e se juntaram e fizeram a Escola de Sem Sítio. E a Escola Sem Sítio, ela funcionava lá no Paço Imperial, agora ela está lá na Vila Aimoré. E eles têm assim, eu acho os cursos assim absurdamente maravilhosos. Esse que eu fiz Aham. foi um curso de praticamente um ano, chama Imersão Poética. Mas o que acontece? Eles te dão uma possibilidade de abertura, sabe? De você. É uma análise bem crítica do seu trabalho. E mais do que isso, Aham. é um posicionamento, direcionamento para onde você pode ir. E Maravilhoso. eu acabei eu não sei se você já passou aí, um trabalho que eu fiz, que são umas correntes. Não, Não vou sei. colocar aqui. É, Eu esse tenho trabalho foi alguns meu trabalhos. trabalho. Esse trabalho Uhum. foi meu trabalho final do curso. E eu cheguei, da colagem, vamos dizer assim, da tela, eu cheguei nesse trabalho, que acaba sendo uma colagem em 3D, né? E esse trabalho Maravilhoso. foi um trabalho, ele chama transbordar. Por que ele chama transbordar? Porque são 22 correntes da minha altura, são 22 correntes de 1,62 m. E ele foi Aham. feito todo em papier-mâché, e essas argolas de papier-mâché, elas são envoltas em folhas de dicionário coladas nela. Então, Que assim, a bárbaro. palavra dentro
desse processo todo da colagem, porque o que é uma frase, né? A frase é uma colagem de palavras. Então, Sim. assim, a palavra se tornou uma coisa importante no meu trabalho depois desse curso. Então, esse que você estava mostrando é um trabalho que eu já estou desenvolvendo, que são de palavras Aham. soltas, que eu acabo captando e vendo. Como é que fala? A metodologia mesma das figuras. Porque são palavras que, de alguma maneira, elas vão me dizer algum sentido porque elas me tocaram naquele momento como é figura. Só que eu vou Sim. guardar essas palavras, eu guardo essas figuras, e aí, em determinado Uhum. momento, uma palavra ou uma figura vai ser a palavra-chave ou imagem-chave onde eu vou começar a colagem. Maravilhoso. É, porque eu estou vendo aqui incerto, se eu não quero recomeçar, eu tenho que ir, parar de desistir, né? Quer dizer, você tem aí várias conexões de pensamento, né? De reflexões. Sim. Me conta uma coisa, Patrícia, nas suas obras, você geralmente inicia suas obras e você dá continuidade a elas, ou você é capaz de iniciar várias obras diferentes? Né? Porque Não, esse eu. processo de colagem, você começa com um e vai até o final, é assim que funciona? O seu É. processo de criação. Eu começo, eu termino. Aham, É como se fosse eu estivesse montando um quebra-cabeça, né? Eu só termino aham, quando acabo de colocar a última peça. Eu não consigo, tipo, eu comecei uma colagem, ela vai ficar pronta. Ela demora. Tem umas, depende também muito do tamanho. Depende, às vezes acaba acontecendo, eu monto a colagem. aham, Porque o que acontece? Eu faço a imagem, eu fotografo e não colo. Aí eu fico, aham. às vezes, dias olhando aquilo, eu falo, não, eu vou mudar essa imagem aqui até eu dar ela por finalizada. Mas, de uma Entendi. maneira geral, dependendo do quadro, eu já levei até 15 dias para fazer uma colagem. Foi até uma encomenda. Uma colagem ficou maravilhosa, de 1,80 m. Foi Ah, bárbaro. que bárbaro. Então, o tempo máximo que você levou a fazer uma colagem foi mais ou menos demoraram 2 semanas. Você Isso. já inicia uma colagem pensando no tema, por exemplo, esse tudo bem que é a Santa Ceia, né? Ele já Isso. vem, já é uma colagem temática. Agora a gente tem uma coisa aqui um pouco mais, eu não diria abstrata, porque a gente tem aqui figuras, né? Mas ele tá com uma mistura aí de um abstrato com algumas figuras. Como é que funciona esse processo de criação? Né? Você já sabe o que você vai fazer ou você vai achando materiais para aquilo e você vai criando um universo? Como é que é esse teu trabalho? Né? Olha, Para a gente entender como é que isso funciona, que é tão é, incrível, é tão encantador. obrigada. Olha, é completamente intuitivo. É intuitivo, é o que eu te Uhum. falei. Normalmente, entendeu? Imaginei. É uma imagem que ela vai ser uma imagem chave, tá? Mas qualquer colagem que eu sentar com você, eu vou te contar a história dela. Tá. Agora, o que acaba acontecendo? Eu acho que assim, meu trabalho assim, ele é muito irreverente, tem crítica, tem sempre uma crítica em relação a um problema social ou um problema sentimental, enfim. Meu trabalho, ele tem um fundo, quer dizer, que eu entendo que ele. Mas o que acontece? Eu tenho uma particularidade, já me perguntaram isso várias vezes. Eu não ponho Uhum. título nos trabalhos, eu não ponho, eu não gosto. Por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, olha, o nome dessa colagem que você está mostrando é XPTO, você vai olhar e falar assim, é isso. Não. Eu acho o seguinte, que cada imagem, cada imagem que você vê, por exemplo, a casa. A casa para mim tem um significado, para você tem outro. Para a outra Exatamente. pessoa pode ter um outro. Então, eu acho legal te dar a possibilidade do espectador de criar a história dele em cima das minhas imagens. Maravilhoso. É, exatamente. Que a minha possibilidade de decodificar pode ser diferente da sua, Sabe? né? Nunca vai ser igual. E não é para ser. E não é para ser. Cria tua história em cima da minha colagem. Eu fico felicíssima com isso. É, e essa visão que você tem, né? Inclusive porque eu acredito que essa visão até vai mudando, né? Que você inicia com um processo criativo e talvez termine em outro, né? Na medida que as coisas forem Sim, surgindo, né? a história vai sendo formada na minha cabeça. Que maravilha! Os olhares diferentes, a Berenice está falando, Cláudio está parabenizando aqui. Realmente é um trabalho muito incrível, Patrícia. E ele é muito, como é que eu vou te falar? Ele é muito profundo, né? Porque você analisa a quantidade de elementos que eu tenho, por exemplo, nessa tela,
você percebe a profundidade, a quantidade de informações que você está querendo passar para a gente, né? Então, Sim. você tem um olhar, a gente ficaria horas olhando esse quadro, por exemplo, para poder decodificar ele, né? Isso é muito interessante. Esse, por exemplo, ele está mostrando muito as imagens de rosto, né? De vários semblantes, né? De você feliz, triste, assustado, momentos, né? Que a gente passa, talvez, pela nossa vida. Aí eu já estou decodificando Tá dessa vendo? Mas forma. é isso que eu acho legal. E aí, Aham. dá um papo, olha, se pega uma taça de vinho, então a gente vai embora. Maravilhoso. Patrícia, me diga uma coisa. Você Eu estou com tantas perguntas aqui, a gente já conversou. A arte, você acha que ela pode estar presente em todos os lugares? Porque existe essa. A ideia até dessas lives, né, da gente poder conversar com artistas como você, é da gente poder levar para todo mundo, né, de alguma forma, entre aspas, popularizar isso, né, mostrar para as pessoas, desmitificar, né? Porque a arte é Perfeito. belíssima, a arte ela faz bem para quem está fazendo, para quem está observando, para quem começa a ter esse novo olhar para a arte, né? Então, fala um pouco sobre isso com relação a você. Você consegue ver arte em tudo na sua vida? Como é que é? Como é o seu olhar com É, eu relação à acho, arte? eu acho exatamente que isso, que a arte está, na verdade, na maneira que você olha para tudo que está em volta. Né? Aham, E esse olhar é uma questão de treinamento. Qualquer um pode ver a arte. Se você começar a treinar seu olhar para ver arte em tudo. Né? Você aham, ter uma sensibilidade aham. tirar aquele olhar já que a gente tem de. Não vou nem dizer massificado, não, mas é aquele olhar já do dia a dia, Mecânico, entendeu? né? Aquela É coisa que aquele. você já Isso, está você falou condicionado, né? o olhar mecânico. A partir do momento que você consegue tirar esse mecânico, você consegue ver a coisa de um outro ângulo, sabe? O mesmo vaso, se você olhar ele, você aprender a observar um vaso de quatro Uhum, posições diferentes, de alguma maneira você está formando um olhar artístico, né? Porque você sim. está vendo a coisa além do objeto. Né? É você conseguir ver além dos objetos, é conseguir ver além da paisagem, é você conseguir Maravilhoso. ver o que está em volta. Ai, perfeito, Patrícia. Agora, me diga uma coisa, seguindo aqui as nossas perguntas, né? Nós sabemos que a arte tem, por uma de suas metas, refletir, né, o contexto social da sua época, né? Como ela se caracteriza nos tempos atuais que a gente está vivendo, né? E o que estaria refletindo sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Nesse momento que a gente está em casa, confinado, nessa quarentena, né? Que todo mundo passou por N diferentes situações emocionais, atípicas, né? Vivendo uma realidade que nunca a gente imaginou que a gente já está vivendo. Como é que a gente, como é que você vê isso, né? Com Olha, relação à arte, eu acho assim, nesse momento atual? a arte tem um papel muito importante. E se a gente for olhar, né, na história da humanidade, grandes movimentos surgiram depois de grandes pandemias. O Renascimento Aham, surgiu depois da peste negra. Né? A arte aham. contemporânea, na verdade, ela se baseou depois da Segunda Guerra Mundial, que realmente ela explodiu. Então, eu acho assim que grandes traumas como esse que a gente está vivendo demandam da gente exigem da gente que a gente veja as coisas de uma maneira diferente, Outro prisma, que a gente, exatamente. sabe, encare isso como processos diferentes, porque de uma maneira ou de outra, isso tudo que está acontecendo, uma pandemia ou uma guerra, ela denota uma falência, uma pequena falência da gente, da maneira de viver. Então a gente tem que reinventar isso, né? Alguma coisa É, deu errado para a gente estar nesse momento. E eu acho que a arte, exatamente. nesse ponto, ela é muito importante, porque ela é uma voz ativa, né? Que ela conta a história. A arte é contada Sim. através da história. Né? Eu acho que até para os artistas, nesse momento, né, você tem essa capacidade de criação até maior, né, de você colocar essa projeção criativa nesse momento que você está vivendo, né? Porque muita gente que não tem esse processo criativo viveu momentos, enfim, atípicos, né, de angústias, etc., que a gente já conversou até em outras lives, e você tem a capacidade de poder colocar esse momento seu, esse brainstorm todo dessa situação toda, né, dentro de
um quadro seu, uma tela sua. Agora, me diga uma coisa, Patrícia, você já participou de muitas exposições no exterior, né? Sim, Fala um sim. pouquinho dessas experiências pelo mundo. Eu vou passando até Tá. outras artes aqui que você também, outras coisas incríveis aqui. Se você quiser falando também sobre esses processos criativos que eu estou mostrando Esse aqui aqui, já é um outro trabalho que eu é estou um outro viés, é. na mesma linha já das correntes. Mas, enfim, essas exposições eu acho que foram assim, que eu te falei, a primeira vez que eu fui expor foi, a primeira vez que eu expus foi fora do Brasil, em 2015, na Suécia. E foi uma experiência maravilhosa. E foi assim, realmente meu trabalho foi muito bem aceito lá, mas muito. A ponto de várias galerias virem falar comigo e me Uhum. pedirem para me representar na Europa. Então, depois, olha, para você ter uma ideia, isso foi em 2015. Em 2016, eu expus em Uhum. Madrid, eu expus 3 vezes em Nova York, eu expus em Milão, eu expus em Berlim, Maravilha. eu expus em Paris, eu expus em Santiago de Compostela. Então foi um Tá. ano tão intenso, foram, acho que, se não me engano, ao todo, mais duas exposições em São Paulo, acho que foram 18 exposições no ano só. Que E isso loucura, aí hein? deu, assim, uma riqueza muito grande, porque primeiro contato com outros artistas que você conhece, são outras culturas, né, com outros curadores. Você ouvir a opinião de pessoas, né, super envolvidas com a arte, né, e essa troca, eu acho que na arte ela é essencial. O artista tem que ter essa troca, entendeu? Com os outros artistas, a gente está aqui para trocar, né? Eu acho É, que a Berenice está colocando aqui, te lembrando que Veneza também, né? Veneza eu vou até te falar. Veneza, o que aconteceu com Veneza? Esse trabalho que eu fiz de final do curso, ele foi selecionado, eu expus ele em Veneza ano passado. Ele foi selecionado, eu fui para Veneza expor ele. Com esse Uhum. trabalho Transborda. Então, quer dizer, Uhum. é uma coisa assim que realmente eu tô super encontrada onde eu tô. Que É bom demais. maravilha, Patrícia. Agora, assim, uma curiosidade. E aí, o seu trabalho relacionado à arquitetura, ele congelou, né? Porque você teve essa ascensão artística. Como é que funciona essas duas, Patrícia arquiteta, Patrícia artista? Você encaixa essas duas coisas? Você escolheu esse viés da veia artística? Como é que é a sua vida hoje? Olha, deixa eu te falar, o que acaba acontecendo, né? A arquitetura não deixa de ser arte também, né? Sim. Então, assim, num primeiro momento, eu falei, assim, eu tive uma carreira de arquiteta, assim, realmente maravilhosa. Eu trabalhei muito, morei em São Paulo muito tempo, tive escritório até a época de eu ter 17 projetos. Então, realmente era uma coisa assim, muito, muito, muito demandante. E aí, realmente, dentro desse processo que aconteceu, eu falei, não, eu quero parar, vou voltar para o Rio de Janeiro e vou me dedicar para a arte. Mas não vou dizer para você que eu larguei a arquitetura, não. Agora mesmo eu estou com um projeto de arquitetura no consultório dentário na Barra, que está ficando maravilhoso. Mas aí que eu te falo, nesse ponto, eu peguei o processo de criação. Eu não me envolvo mais com essa demanda de obra, Não. Agora, a criação, eu não consigo largar a mão, não. Eu continuo. Ah, maravilhoso. Perfeito. E me diga uma coisa, Patrícia, e seus projetos atuais? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, os projetos atuais, durante essa pandemia, né, a vida da gente, querendo ou não, mudou de perna para o ar. Então, quer dizer, Sim, uma coisa que eu não tinha muito contato, vamos dizer assim, porque era com a casa, né? Então, agora, querendo ou não, eu estou tendo que cozinhar, você tem que sim. arrumar, entendeu? A casa, meus filhos estão aqui. Enfim, então, isso aí tem uma demanda muito grande, né? A casa. Aham. Mas eu tô focada na arte. Eu não deixei, assim, colagem, eu devo ter Uhum. feito durante essa pandemia, eu devo ter feito umas 25 colagens pequenas, tamanho A4. Uhum. Estou desenvolvendo outros projetos, né? Uhum. Que não tem a ver com colagem em papel, mas Aham. eu consigo estar ligada à arte de uma maneira, não vou dizer satisfatória, da maneira que estava vindo, mas eu consigo estar me dedicando à arte. O curso Imersão Poética que eu fiz, ele tem uma continuação, e a gente está conseguindo fazer por Zoom. Então, quer dizer, uma Ah, segunda que etapa, bacana. é como se fosse assim, uma aula onde o seu trabalho é exposto e a gente conversa sobre ele, também bárbaro.
Então, isso a gente está fazendo uma vez por semana. E eu ia fazer eu fui convidada para fazer uma. Oh, meu Deus do céu, me fugiu a palavra. Uma Não tem residência artística problema. na Bulgária, em Sofia. Aham. E aí estava tudo certo, veio a pandemia, né? Não teve jeito de ir. Mas é isso, eu pretendo ainda fazer ano que vem uma residência. Ainda estou com outras aí engatilhadas, mas o mundo parou, né, Viviane? Sem dúvida, né? Tudo, Parou, tudo. o mundo parou. Você acha que com essa pandemia, o teu processo de criação, ele aflorou ou ele deu uma freadinha assim, opa, porque você teve que ficar em casa, dar essa atenção, né? Mudou um pouquinho o teu viés, né? Você acha que esse momento que eu chamo até de pandêmico, eu que criei esse, Não, perfeito, né? perfeito, vou adotar. Ele te deu mais que liberdade de criação, porque muitas pessoas falam, não, foi o momento que eu criei. E outras assim, não, foi o momento que eu congelei. Eu me vi diante de uma nova realidade e me propus a fazer outras coisas, ou me propus simplesmente a não fazer nada, né? Enfim, cada um respondeu de uma forma, né? Como é que foi esse teu processo durante a pandemia? Olha, quer dizer, o que eu te falei, eu tô produzindo, não na mesma escala, né? São trabalhos menores e são trabalhos assim muito mais minimalistas. Não sei se você viu o meu Instagram, os últimos praticamente tem trabalhos, esse último que eu fiz são 2 imagens. Uhum. Então, assim, é uma coisa assim que para mim ficou uma coisa muito mais de impacto e eu consigo fazer assim, aquilo, essa coisa da pandemia, é alguma notícia, alguma coisa, entendeu? Aquilo me angustiou, eu vou lá, eu procuro, pronto. Eu fiz aquilo, eu saio de lá um pouco em paz, sabe? Com essa sensação. Então, Sim. isso não tem como abrir mão. Mas fora isso, também eu estou pensando em algumas opções de trabalhos diferentes. Eu estava até conversando com a Paula, entendeu? Mas aí são coisas mais assim, eu ainda não reformulei, não formulei ainda para poder apresentar, mas está indo, Não, a arte a gente não larga, não. Não, o que a gente gosta de verdade, que a gente é apaixonada, a gente não larga nunca, né? Patrícia, me diga uma coisa, tecnologia, né? Que as pessoas hoje se veem, a gente está numa live, né? Isso já existia antes, mas a gente não utilizava, né? Então, eu estou fazendo diversas lives e a gente sempre fala que, mesmo voltando ao eu não aceito muito esse novo normal, não, sabe? Eu acho que vai haver, né? Ai, que bom, a gente compartilha a mesma opinião. Eu acho que só vai haver um normal quando tiver uma cura e quando tiver uma vacina. Por enquanto, não tem novo normal nenhum, né? A gente está aí com vírus por aí. Completamente anormal. Exatamente, maravilhosa. Concordo em número, gênero e grau. Está todo mundo vivendo uma anormalidade em todos os sentidos, né? Eu não consigo achar normalidade em nada. Enfim. Eu também, perfeito, concordo plenamente. As pessoas ficam esse novo normal. Eu queria entender, porque isso não existe, né? A gente fingir que não está acontecendo nada e a gente sabe, enfim. Aí a gente já entraria até no âmbito que eu acho melhor a gente não entrar, que seria o político, mas a gente sabe que a economia tem que voltar, claro, né? Não podemos parar, mas temos que ter a plena consciência, né, Patrícia? Você, como artista também, passando essa mensagem da preocupação que as pessoas têm que ter, porque as pessoas estão achando que a pandemia acabou, né? A gente viu a Rua Dias Ferreira no Leblon semana passada. Absurdo, né? É um absurdo. Não tem pessoas que falar. Sem máscara, pessoas na praia, praia lotada, quer dizer... Que novo real é esse? É um caminho para um lockdown, né? Infelizmente, porque claro. A gente vai só espalhar mais a doença se a gente continuar sem consciência. Claro. Então, né, nós, inclusive, como comunicadores, artistas, a gente tem que falar isso o tempo todo. A preocupação. Obrigação. Não é, Patrícia? Da máscara, da asepsia, da distância. É inconcebível essa história da máscara não ser obrigatória. É inconcebível. Onde não há respeito pela vida, não existe vida. Ponto. Exatamente, maravilhosa. Ai, que bom que a gente concorda com a mesma opinião. Imagina. Me diga uma coisa, mas sem caminhar para fins políticos, né, que a nossa ideia é
falar de arte é trazer um momento bom para as pessoas que estão assistindo, inspirar quem está em casa. Olha que trabalho belíssimo, né? E às vezes você começa a colocar alguns Sim. recortes na sua frente, intuitivamente, você pode virar uma grande artista, né, Patrícia? Inclusive, o ano passado, me Aham, pediram para fazer um curso. Eu fiz o curso e, olha, e foi uma aham, experiência maravilhosa. Primeiro, eu achei aham. super bacana esse meu envolvimento. Era uma coisa que eu nunca tinha dado um curso, eu nunca tinha dado aula. Mas, assim, fluiu de uma maneira tão legal. E, assim, e o retorno das pessoas que fizeram curso comigo, das colagens que elas fizeram, realmente Aham, foi uma coisa que me deixou, assim, emocionada. Porque eu falei, gente, olha só, uma pessoa que, de repente, nunca nem tinha imaginado, né? Pegar que bacana. duas imagens e juntar aí, sabe? Eu consegui ajudar e eu consegui dividir isso que eu tenho, que eu sei. Nossa, fantástico. É uma coisa que está na minha, tá no meu radar também, como projeto para ano que vem. Porque, É, assim, e, sabe, e eu acho que principalmente durante esse momento, né, Patrícia, de uma forma metafórica, eu diria que a arte é a endorfina da alma, né? sem Porque dúvida. as pessoas falam muito em exercício físico, mas se a gente não fizer um trabalho ligado ao nosso emocional, né, de um canto, uma coisa que você goste, né? Cada um tem o seu dom. Né? Eu acho que isso ontem eu fiz até uma aula de canto experimental e nossa, parece que eu tirei assim 100 quilos de Jura cima que de mim, porque ótimo. você fica leve. Então eu acho tão bacana você descobrir o teu viés artístico, né? Porque todo mundo tem um pouco tem um dom artístico dentro de Claro que si, tem, né? claro que tem. Não, não existe isso. Ah, eu não... tem gente que fala assim, eu não dou. Claro que dá, gente. Volto a dizer, é aquela questão de educar o seu olhar. Comece a educar o seu olhar, comece a olhar para as coisas. Isso é ser artista. Isso é ser artista. Maravilhoso. A Berenice está perguntando se você pode dar aulas online. Olha, Se já você pensei nisso, mas o que acaba acontecendo? Eu acho que até dá para eu formular esse tipo de curso. Mas o que acontece? O meu trabalho é analógico, né? É tesoura e papel. Uhum. Então, quer dizer, esse contato, eu acho que esse contato físico acaba sendo importante. Embora dê para até. De repente, eu até consigo, mas eu particularmente acho que vai ser muito mais produtivo o curso presencial. Presencial, né? Mas nada é impossível, nada é impossível. Né? Claro, claro. Né? O Na que medida talvez do. dificultasse fosse mais pessoas. Talvez eu tivesse que reduzir, de repente, para duas pessoas, né? Porque aí eu consigo olhar o que elas estão fazendo de uma maneira com mais tempo, né? De uma maneira mais delicada, vamos dizer assim. Sim. Aqui a Bittencourt Beach está falando, dizendo a Patrícia falar, se percebe a genuidade de sua arte. Então, obrigada. Tá falando que sua arte, que você é muito carismática. As pessoas aqui. Depois você vai poder ler tudo. Lembrando que essa live vai ficar salva também no YouTube e a gente vai enviar para a Patrícia para que vocês possam revê-la. Patrícia, qual o conselho que você daria assim para um jovem artista plástico que estivesse começando agora? Olha, tenha inspiração, mas trabalhe, trabalhe, trabalhe e trabalhe. Porque se a inspiração não te encontrar trabalhando, ela vai embora. Eu acho assim que um outro conselho que isso eu faço, isso eu já fiz e Aham, continuo a fazer. Por exemplo, escolha 3 artistas que te sejam inspirem. mentores. Podem ser artistas vivos, que já morreram, enfim. Vai a fundo na vida desse artista. Procure quais são as referências, quem foram os mentores desse artista. Estudem essa linhagem, da onde eles vieram. Isso te dá um acúmulo de conhecimento e te dá uma bagagem, sabe? Te dá um pedigree para você ter um embasamento da onde você veio e para onde você quer ir. Eu acho isso muito importante. Façam isso. Te dá um norte, né? Você criar uma referência, né? Como você tem uma Sim, referência musical, você tem uma referência artística, tudo é bom você ter uma referência, né? A claro. Bittencourt falou que Glória Maria sempre foi uma admiradora do seu talento. Bittencourt tinha um espelho da sua personalidade. As pessoas estão dizendo aqui que você é carismática e a arte é um espelho da sua personalidade. A gente vê por essas obras belíssimas
que eu fiquei encantada. Eu abri aqui, eu fiquei parando assim, olhando. Eu acho que o bacana da colagem, né, se popularmente falando, né, porque não, a colagem né, é essa coisa da gente ficar olhando os detalhes, né? E aí eu parei aqui no seu, porque eu tenho tudo impresso aqui para a gente poder conversar. Eu tenho o seu material impresso, eu fiquei observando, eu falei, nossa, quanta profundidade. Eu acho que isso é que é bacana na arte, né? A gente olhar e entrar naquele universo, né? Do que você está querendo transmitir. Né? Minha Sim. querida amiga Patrícia, foi assim um imenso prazer. A gente está chegando no finalzinho. Super agradeço a oportunidade. Agradeço mais uma vez, Regina. Não sei se ela está assistindo. Mil beijos. Regina Célia, um beijo. Obrigada também por ter convite. colocado essa pessoa maravilhosa para a gente poder ter esse bate-papo incrível que eu acho que inspira muita gente. E para finalizar, minha querida Patrícia Figueiredo, eu queria que você me desse assim, uma definição da arte. O que a arte significa para você? Arte, para mim, é o que me faz acordar todo dia, ir para frente e ser feliz. De verdade. Maravilhosa. É a realização acima de tudo, né, Patrícia? Não só da gente. E eu acho que mais bacana que isso tudo, as pessoas estão parabenizando aqui o seu trabalho belíssimo. Eu acho que mais além da sua própria realização, é você poder, é a gente poder ter esse acesso, né? Eu estou finalizando aqui com um quadro belíssimo que você coloca a palavra pandemia no meio, né? De uma grande colagem de muitas coisas que eu consigo decodificar, que está tudo assim, que as coisas estão todas, né, tentando se encaixar. Mas a gente vai ajudar nesse processo. Pelo menos eu tenho essa intenção, através da arte, poder dar pelo menos um pouco de alento, né? Um pouco de paz e calma para quem estiver olhando. Muito obrigada, Patrícia. Foi obrigada maravilhoso. Você. Também. Então, foi um vamos prazer. esperar essa pandemia passar e aí a gente toma um vinho conversando sobre os quadros. Já está convidada. Opa, maravilhoso. Super combinado. Regina apareceu aqui. Regina Célia foi maravilhoso. Um beijo para a Rê, que colocou a gente em contato, querida. Né? Beijo no coração. Eu vou terminando essa live lindíssima, maravilhosa, com a nossa querida Patrícia Figueiredo, mandando um beijo. Obrigada. Para você, muito obrigada por essa aula de arte, né? Por esse, estamos todos encantados aqui com o seu trabalho, tá? Finalizando com esse quadro incrível, que eu acho que já fala por si próprio, né? Pandemia, a gente está aqui finalizando, né? Obrigada a todos que nos assistiram. Lembrando que essa live vai ficar salva e vocês vão depois poder assistir. Minha querida Patrícia, foi um enorme prazer. Prazer foi meu. Vou encerrar a live agora. Beijo. Muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada.